Bom dia, terceiro ano. Então, vamos continuar nosso estudo de química. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver o éter, continuando, é um composto oxigenado. Então, o éter é um composto oxigenado. Muito bem. Se ele é oxigenado, tem que ter o quê? Lógico, na cadeia carbônica vai ter que aparecer o oxigênio. Bom, nós já vimos aí os oxigenados. O álcool, que aparece o OH. O aldeído, que aparece o oxigênio no final da cadeia. A cetona, que aparece o oxigênio ligado ao carbono do meio da cadeia. E vimos o ácido carboxílico, que tem os dois, que tem o O e tem o OH. Tem a função álcool, tem o OH e tem a do aldeído, que é o O no final da cadeia. Muito bem. Agora, o éter. O éter, ele vai fazer uma primeira diferença para os outros. Ele forma uma cadeia heterogênea. O que é uma cadeia heterogênea? Uma cadeia heterogênea é aquela cadeia que vai ter um elemento diferente de carbono e hidrogênio separando dois carbonos. Então, eu tenho que ter o chamado do heteroátomo. Então, por exemplo, assim. Vamos dar corrigir aqui. Ó, CH3, O, CH3. Muito bem, uma cadeia heterogênea tem um átomo separando os carbonos. Muito bem. O que mais podemos ver? Então, isto que vai caracterizar um éter. Então, nós temos o oxigênio separando carbonos. Ele pode ser representado assim. Esse mesmo composto está representado assim, aquela estrutura de bastões. Vamos à nomenclatura do éter. Como que é a nomenclatura do éter? A nomenclatura do éter é assim. No oxigênio, nós temos dois radicais ligados. Então, assim, o menor grupo carbônico é o radical e vem com o final oxi. Como é que é? O menor, você pega o menor radical. Vou colocar assim, menor é oxi. Então, o que seria metóxi? É porque os dois são iguais. Então, seria metóxi. Muito bem. E o maior, não temos maior aqui, né? O maior, por quê? Porque eles são iguais. Seria ano. Bom, então vamos fazer o nome desse cara aí. Como chamaria esse composto? Este composto vai se chamar como metoximetano, porque não tem o maior. Então aí é indiferente. Então eu posso escrever assim, metoximetano. Então vamos ver um exemplo quando eles são diferentes os radicais, como será a nomenclatura. Vamos ver esse exemplo. Identificado que é um éter, porque tem o oxigênio está no meio da cadeia, diferente da cetona. Cetona, o oxigênio está ligado a carbono do meio da cadeia, diferente. Então, a cetona está ligado, ela faz assim, a cetona. Eu tenho carbono no meio da cadeia, eu tenho oxigênio ligado assim. Aqui não. No éter, o oxigênio separa os carbonos.
Bom, eu tenho que falar sempre o menor primeiro, não importa que lado esteja o menor. Nesse caso, o menor é este. Então, eu tenho este radical e este aqui. O menor é radical e vai chamado de oxi. Então, aqui eu tenho metóxi. E o que mais que eu tenho ali? Eu tenho dois carbonos, et. Então, metóxi-etano. Tranquilo? Mais um exemplo para fixar bem. Então, vou fazer CH3, CH2, CH2, O, CH2, CH3. Nada demais. Quem é o menor? Ah, está do lado direito. Não quer dizer nada. O menor você tem que escrever primeiro. Então, aqui eu tenho quantos carbonos? 2. 2 é et. Como o sufixo é oxi, etoxi. Muito bem. Etoxi, 3 carbonos aqui, 3 carbonos, prop, propano. Simples assim, simples assim. Então, este é o éter. Agora vamos ver outro composto. O éster. Não é a minha tia Esther, não. Éster. Muito bem. O que é o éster? Não é o Westin, é éster. Muito bem. O que é? Bom, ele é derivado do ácido carboxílico. E daí? Daí vamos fazer um aqui. Então, CH3C. Dupla O. Aí para baixo, OH. Isso é um ácido carboxílico. Que ácido é esse mesmo? Ácido etanóico. Lembra da última aula? Ácido etanóico. 2 carbonos, etanóico. Muito bem. O que acontece que o ácido carboxílico... Olá, terceiro ano. Vamos aí continuar nosso estudo de física. Hoje nós vamos ver éster. Quer dizer, já vimos aí uma parte chamada éter. E agora nós vamos ver o éster. Não é a Esther, não. A minha tia Esther. É o éster. Muito bem. O que tem do éster? Éster é um composto. É esse aqui? Não. Esse aqui é um ácido carboxílico. Este aqui é um ácido carboxílico. E o que eu tenho a ver com o ácido carboxílico? Muito bem. Qual é o nome desse ácido aqui? Ele é o ácido eta. 2 et, 2 carbonos, ácido etanóico. Vocês já sabem isso tranquilamente, né? Muito bem. O éster acontece o seguinte, ele é derivado do ácido carboxílico. Pode dizer o seguinte, sai o H do ácido carboxílico e entra um radical. Que radical? Aqueles metil, etil, propil, butil, seja qual for. Então, entra um radical ali no lugar do H e vira o éster. Então, vamos fazer aqui o éster. Usando o mesmo aqui. H3C, C, oxigênio, um oxigênio para baixo, e aqui vai entrar um radical. Então, vamos colocar um radical aqui. CH2, CH2, CH3. Pronto, aí temos um éster. Então, reconhecer o éster é que eu tenho essa configuração aqui, 2 oxigênios dessa maneira, radical para um lado, radical para o outro. Então, isto é um éster. O que nós temos aí? Nomenclatura do éster. Nomenclatura do éster, você vai usar aqueles princípios do hidrocarboneto. Então, aqui é radical, só que esse radical agora, em vez de ser il, coloca um A, ele passa a ser ila. Então, se era metil, passa a ser metila. Se é etil, passa a ser etila. E aqui é um propil, passa a ser propila. E esta parte aqui, a gente acrescenta a palavra ato, e aqui a gente acrescenta ila, ou simplesmente o A no radical.
Então aqui eu tenho dois carbonos. Dois carbonos com ligação simples, etano. Etanoato. Olha que fácil a nomenclatura. Etanoato de... A palavrinha de o quê? Propila. Fácil? Super fácil. Tranquilo. Então aí, éster, derivado do ácido carboxílico, sai o H do ácido e entra um radical no local. Aí eu tenho o éster. Vamos ver mais um exemplo rapidamente. Aí um exemplo 2. Então vamos colocar aqui. Exemplo 2. Primeiro, reconhecer o tipo de composto. Éster. Nossa, muito bem. Agora, nomenclatura. O que tem o carbono ligado aos dois oxigênios é o ato. E o que tem o carbono ligado num oxigênio é o ila. Então, ato-ila. Vamos fazer de novo? Ato-ila. Muito bem. Agora você já sabe isso, não vou falar mais. 3 carbonos. Propanoato de 2 carbonos etil. Então, etila. Etil e põe um A no final. Propanoato de etila. Então, bora. Vamos ver a listinha de exercício e vamos trabalhar.